Os israelitas regressaram do exílio. Os anos de escravatura na Babilônia deixaram-lhes marcas profundas, não apenas na carne, mas também nas suas memórias ancestrais e na fé fragmentada. Mas quando pisaram a terra prometida, ainda havia esperanças tímidas, escondidas nos seus corações, como sementes que ainda não tinham germinado. O templo do Senhor foi reconstruído, não tão magnífico como no tempo de Salomão, mas o suficiente para lembrar o povo da antiga aliança. Reuniram-se no pátio exterior e sacrificaram cordeiros. Eles leem a lei. Fazem todas as coisas que foram transmitidas pelos seus antepassados, mas algo já não é o mesmo. O altar ainda estava em chamas, mas ninguém conseguia ver a sua gloriosa sombra. Os rituais ainda acontecem todos os dias, mas ninguém tem a certeza se Deus ainda está a ouvir. Os velhos suspiraram. Os jovens não se deram ao trabalho de perguntar. Algumas pessoas acabaram de oferecer o sacrifício e depois foram para casa falar sobre colheitas e dinheiro. Existem sacerdotes que são separados para o serviço sagrado e ofereciam secretamente animais defeituosos, ovelhas coxas, bois cegos, e agiam como se Deus não soubesse de nada. Os corações das pessoas estão apressados, os olhos das pessoas estão cansados. Ainda mantêm a religião dos pais, mas mais por hábito do que por fé viva. As pessoas tornaram-se sábias à sua maneira, uma sabedoria superficial, aprimorada por anos a viver longe de casa e pela fé testada no silêncio. E neste silêncio, algo vai lentamente ganhando forma. Não um milagre, não uma revolta, mas um vazio. Uma ausência prolongada. Parecia que a voz de Deus, a voz que tinha soado no Monte Sinai, a voz que tinha destruído os ídolos estrangeiros, tinha parado. Já não há profetas a viajar entre cidades. Não mais avisos, não mais visões do que está para vir. Aqueles que cresceram com a história de Elias a clamar fogo do céu, de Jeremias a chorar à porta da cidade, sobre Isaías ver o Senhor no templo. Agora só podemos contar estas coisas como lendas antigas. As crianças perguntaram ao pai por que é que mais ninguém era chamado pelo nome por Deus. Mas o pai apenas abanou ligeiramente a cabeça, com os olhos distantes, como se procurasse uma resposta perdida, algures na poeira do tempo. Ninguém sabia que o silêncio duraria 4 séculos. E antes de a porta se fechar, houve apenas um chamamento, uma última palavra. Essa palavra virá de alguém, não tão brilhante como Moisés, não triste como Jeremias, não carregando uma espada flamejante como Elias. O seu nome era Malaquias, e ele trará uma última mensagem antes que a luz se apague e a escuridão dure até que se ouça outro grito no deserto. Malaquias apareceu silenciosamente, como a última luz antes de cair a escuridão. Ele não veio no meio de toques de trombeta ou trovões dos céus. Ele veio com uma mensagem, uma conversa aberta, não entre um profeta e o seu povo, mas entre Deus e o seu próprio povo. Uma troca estranha, sem gritos, sem berros, mas um amor rejeitado, um chamamento gentil a afundar-se no coração de uma pessoa com um coração de pedra. 6 vezes, a conversa foi restabelecida. 6 vezes, a palavra de Deus é dada e é imediatamente recebida com dúvidas, desculpas ou indiferença. 6 vezes, corações amorosos rejeitados, como se uma nação inteira tivesse aprendido a afastar-se do amor. Pela primeira vez, as palavras iniciais não foram uma reprovação, mas uma confissão divina. Eu amei-te. Uma palavra muito clara, muito gentil, mas que encontrou uma parede fria. Onde nos ama? Exigem provas, como se o amor fosse uma mercadoria que precisasse de ser pesada. Não se lembram da escolha feita na destruição de Edom. Não se lembram da proteção quando foram levados e depois trazidos de volta. Olham apenas para o presente. E como não há glória como no passado, concluem: Deus já não ama. Mas o amor de Deus nunca dependeu da demonstração. É profundo, silencioso, como raízes no solo,
invisíveis, mas que mantêm a árvore viva. Depois, segue-se o segundo diálogo, entre o Senhor e os guardas do templo. Vocês desprezaram o meu nome. Mas eles negaram, não com lágrimas de arrependimento, mas com línguas ignorantes. Onde desprezamos? Deus não precisa de falar muito. Apontou para o altar. Outrora, o lugar mais sagrado. Agora, um lugar para animais aleijados e cegos. Os sacerdotes, em vez de trazerem o que é mais puro, trazem o que não é desejado. Pensavam que Deus não via, mas Ele via cada ferida, cada perna partida, cada olho turvo dos animais colocados no fogo sagrado. Ele não é silencioso. Ele disse: Seria melhor que alguém fechasse as portas do templo do que vocês continuassem a arder em vão no meu altar. As palavras não eram apenas raiva, mas tristeza. Como disse o pai ao seu filho desrespeitoso: Prefiro não te ver do que ver-te apenas a fingir que me ama. A terceira vez, a voz voltou-se para casa. Deus não está a falar de guerra. Ele não está a falar de vitória. Ele está a falar de casamento. Sobre a aliança quebrada em silêncio. O homem judeu casou com uma jovem e viveu com ela ao longo dos anos. Assim, quando ganhou estatuto e reputação, abandonou-a para encontrar uma estrangeira. Uma substituição silenciosa, mas implacável. Não chore no meio do mercado. Apenas uma cabeleira que fica mais grisalha a cada dia que passa. Um par de olhos que já não conseguem olhar para cima, como faziam no início. Deus disse: Traíste a tua companheira, a esposa da tua aliança. E ele acrescentou: Odeio o divórcio. Não porque ele ame a lei seca, mas porque uniu duas pessoas no amor, na santidade, e agora vê isso separado pela luxúria temporária. Cada palavra de divórcio é uma lágrima no coração de Deus. A quarta resposta vem da boca das pessoas. Desta vez, são elas que iniciam a conversa. Mas não por arrependimento, mas por acusação. Onde está a justiça de Deus? Veem os ímpios enriquecendo, os ímpios vivendo felizes, e dizem: Parece que Deus gosta disso. Eles acusaram-no. Pensam que a paciência é cumplicidade. Mas Malaquias levantou-se e não deixou que este desvio continuasse. Ele virá, como o fogo de um refinador, como lexívia de lavadeira, ele purificará. E quando ele veio, ninguém pôde subsistir. Pois a justiça de Deus não é uma vara para derrubar os outros, mas um fogo para iluminar o próprio coração. A quinta vez, talvez a mais dolorosa, foi quando Deus disse: Você roubou-me. Não ouro ou prata, nem glória, mas a sua parte na oferta. Dízimo, porção separada. E quando o arguído perguntaram: Onde roubamos? Esta questão não é porque não sabem, mas porque os seus corações são insensíveis. Pensam que Deus não conta, não vê. Mas Deus não conta apenas dinheiro. Ele conta com a obediência. E quando a obediência desaparece, a confiança também desaparece. Contudo, na sua repreensão, o Senhor não fechou a porta. Abre um desafio raro. Portanto, ponham-me à prova. Tragam os dízimos dos vossos bens ao depósito do templo e vejam se não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos até que não haja mais lugar para as receber. É uma promessa do céu, não para os ricos, mas para aqueles que acreditam. E por fim, o sexto diálogo, como um resumo, como uma luz que brilha diretamente na fronteira entre a escuridão e a luz. O povo dizia que não adiantava servir a Deus. Dizem que os orgulhosos são exaltados e os obedientes são humilhados. Mas Deus ouve outros sussurros, aqueles que não abandonaram o temor a Ele. Eles não falam alto,
não ensinam ninguém. Apenas sussurram o seu nome nas noites tranquilas, nos cansativos dias de trabalho. E Deus escreveu os seus nomes num livro, um registro sagrado. Ele disse: serão meus como o meu tesouro no dia em que agir. E ele disse: então verás a diferença entre o justo e o ímpio. esse dia chegará. Não há mais confusão. Chega de fingir. Chega de se esconder. Tudo será revelado à luz da verdadeira glória. 6 vezes. A palavra de Deus é como um chamamento que ecoa no vazio. 6 vezes. As pessoas responderam como estranhos. Mas cada palavra, mesmo que rejeitada, não deixa de carregar um anseio. Pois aquele que diz estas palavras não é um juiz frio, mas um pai misericordioso. Aquele que amou e nunca deixou de amar. À medida que as últimas palavras da conversa se dissipavam como fumo do altar, quando o povo não tem mais nada a responder para além do silêncio obstinado, aí nesse momento, a promessa final soou, não como um trovão, mas como uma pequena chama a tremeluzir na escuridão. Deus que amou seu povo, mesmo quando foi rejeitado, e componente placement, não feche a porta com julgamentos imediatos. Não terminou a sua mensagem com uma maldição, mas com um raio de esperança. Uma promessa, frágil como o orvalho da manhã, mas sólida como uma rocha milenar. Eis que vou enviar o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Aquele não é um rei, não é um guerreiro, não é um reformador. Mas uma voz clama no deserto. Um homem, simples, rude, sem nome, despretensioso, aparecerá como precursor, abrindo caminho para que o próprio Jeová se aproxime do seu povo. A profecia não menciona nem dá uma data, mas esta palavra foi como uma semente lançada no coração dos israelitas. Uma semente que permanecerá adormecida durante 400 anos, antes de despertar num chamamento do deserto. Preparai o caminho para o Senhor, endireitai as vossas veredas. Malaquias não se detém na promessa de um mensageiro. Continuou, como se a sua alma fosse transportada para além do seu próprio tempo. E de repente virá ao vosso templo o Senhor, a quem procurais. Eis que virá o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Algo inédito. O próprio Deus entrará no templo. Não através do fogo ou das nuvens, mas sob a forma humana. Não com trovões ou poder destrutivo, mas com olhos que conhecem a misericórdia. Com mãos que outrora seguraram as mãos de leprosos. Com um coração que se podia partir na cruz. Mas antes que essa glória chegue, haverá provações, pois ele não veio para ser bem-vindo, mas para purificar. Malaquias perguntou: quem suportará o dia da sua vinda? Quem poderá permanecer de pé quando ele aparecer? Pois ele é fogo, não para consumir, mas para purificar. É um branqueador, não para magoar, mas para branquear. Sentar-se-á como um refinador de prata, removendo as impurezas do ouro até que possa ver a sua própria imagem refletida nele. Ele começará pela sua própria casa, por aqueles que são chamados o seu povo santo, para que não ofereçam mais um sacrifício formal, mas um amor sincero. Aquele dia não era um dia comum. Malaquias chama-lhe dia de Jeová, o dia da fornalha ardente, o dia em que os soberbos serão como palha seca ao vento, o dia em que toda a pretensão será queimada até ao chão, sem deixar ramos ou folhas para trás. Mas para aqueles que temem o seu nome, a promessa ressoa como um cântico. O sol da justiça nascerá, trazendo a cura nas suas asas. Não fogo que queima, mas luz que cura. Não a escuridão do julgamento, mas o amanhecer da esperança. E então, como um lembrete final antes do fim da noite, Deus falou através de Malaquias: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias, que invocou o fogo do céu, confrontou falsos deuses, símbolo vivo de poder e arrependimento.
Ele voltará, não como Elias em carne e osso, mas como alguém com o mesmo espírito e poder. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para curar o que foi quebrado e preparar uma geração que não será destruída. A promessa não terminou com aplausos ou um cântico de vitória, mas com um silêncio sagrado. Como se o céu soubesse que depois daquela palavra, haveria 400 anos sem outra palavra. Um longo silêncio, como o último suspiro antes da maior sinfonia da história. Depois de a última palavra ter saído da boca de Malaquias, um silêncio abateu-se sobre toda a Terra Santa. Nenhum novo profeta foi levantado, nenhum sonho foi dado do céu, nenhum trovão, nenhuma visão ou anjo apareceu entre o povo. Mas foi neste silêncio que o tempo começou a passar, lenta, constante e impiedosamente. 400 anos passaram como uma cortina espessa, obscurecendo a voz do céu e deixando na terra um povo que só se podia agarrar a memórias e promessas não cumpridas. Os judeus ainda guardavam o templo, ainda celebravam as festas, ainda liam a lei de Moisés e escreviam as antigas profecias. Não abandonaram a sua religião, mas os seus corações esfriaram. Reuniões cheias, festivais sumptuosos, sermões eruditos. Tudo parecia preencher um vazio inominável, a ausência de Deus. As pessoas ainda olhavam para o céu todas as manhãs, mas os seus olhos já não tinham a esperança dos seus antepassados. Estão habituados a viver sem julgamentos. Estavam acostumados a adorar sem esperar. Enquanto isso, a história humana continua a mudar. O Império Babilônico caiu. A Terra Santa foi arrebatada pelo vórtice do mundo, caindo sob o domínio da Pérsia, depois da Grécia. E, finalmente, de Roma. De ruas empedradas a moedas gravadas com imperadores estrangeiros, de postos militares perto de templos a éditos latinos. Component placement, os israelitas viviam no meio das pressões da cultura pagã e da autoridade férrea. Aos olhos do mundo, eram apenas uma província rebelde na fronteira, pequena, obstinada, adorando um Deus invisível cuja presença ninguém tinha visto. Mas dentro do coração daquela nação, entre as pessoas comuns e os padres, começaram a formar-se duas correntes de reação. De um lado estão aqueles que tentam manter-se santos apegando-se à lei. Tornam-se formais, rígidos, acreditando na justiça pelas obras, deixando de reconhecer a presença. Eram os fariseus, os mestres da lei, que construíram cercas para proteger os mandamentos, mas esqueceram-se daquele que deu os mandamentos. O outro lado é aquele que deixou ir. Eram pragmáticos, aceitavam a vida sob o domínio romano e depositavam as suas esperanças na prosperidade ou no poder político. Eram os saduceus, os aristocratas do templo, pessoas de estatuto que já não tinham uma fé profunda. No entanto, no meio de tudo isto, ainda há algumas pessoas, silenciosamente, sem alarido, que rezam dia e noite pela vinda de Deus. Não usam vestes sacerdotais, nem ficam nas sinagogas a pregar. Eram velhos que acordavam cedo e recitavam as palavras dos profetas com vozes roucas. Como viúvas que guardam a sua pureza, esperando a consolação de Israel. Famílias que ensinam os seus filhos sobre o dia que virá em que Deus enviará o seu ungido ao mundo. Não precisam de provas, só precisam de promessas. E esta promessa, a última palavra do livro de Malaquias, é ainda repetida, sussurrada, transmitida de geração em geração, que um mensageiro preparará o caminho, que aquele da aliança virá, que o sol da justiça nascerá, trazendo a cura nas suas asas. Ninguém sabe quando. Mas um dia, quando tudo parecer morto, quando o templo não for mais do que um cobrador de impostos e a lei se tornar um fardo, a luz voltará a brilhar. E no silêncio da terra, o próprio céu voltará a falar. Após 400 anos de silêncio,
a promessa final do livro de Malaquias começou a cumprir-se. João Batista apareceu no deserto, como a voz que clamava no deserto, como Malaquias anunciara. Alguém que andava no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Senhor. Não ensinou no templo, mas entre o pó e as cinzas, chamando o povo ao arrependimento e ao regresso a Deus. E então, o Senhor que eles esperavam, Jesus, veio. Não como um rei conquistador, mas como um humilde servo, portador de vida e de luz. Entrou no templo, ensinou, purificou, curou e proclamou o Evangelho. Ele é o mensageiro da aliança, a luz após a longa noite, o cumprimento completo da profecia. O Novo Testamento não começa com uma nova história, mas é uma continuação espiritual da antiga mensagem. Deus cumpriu a sua promessa e veio, no momento certo, da forma certa, através do seu único Filho. E a partir daí, abre-se uma nova era, a era da graça e da redenção.